Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje no nosso episódio do Netflix nós vamos conversar sobre os cuidados importantes que nós precisamos ter com a toxina botulínica. Tem muitas dúvidas, principalmente para quem está começando nessa parte de trabalhar com a toxina. Tem muitas dúvidas assim, Natália, aí eu posso, e se eu chacoalhar o frasco, né? Isso antes de diluir ou depois de diluir, e aí como é que eu vou saber se o motoboy que vem entregar, enfim, várias dúvidas que surgem, então nós vamos acabar com todas essas dúvidas hoje. Eu espero que você saia desse vídeo, assista até o final e no final do vídeo você diga assim, nossa, agora isso esclareceu pra mim e eu vou trabalhar com muito mais segurança com a toxina botulínica. Então vamos lá. Primeiro, gente, a gente começa sempre do princípio, né? Quando eu vou comprar a toxina, já começa na hora que eu vou comprar. Quando eu vou comprar a toxina, eu preciso escolher, Natália, a marca. Qual marca que eu vou usar? Eu vou usar o Botox? Eu vou usar o Botulift? Eu vou usar o Botulin? Eu vou usar o Dysport? Isso, gente, depende muito da experiência que vocês já tenham com aquele produto, né? Eu fui lá e fiz um curso e no meu curso era o Prosigni, que o pessoal trabalhava e eu gostei muito dos resultados, eu quero trabalhar com ele, tá tudo bem. Eu sempre digo assim, a diferença é o resultado que você entrega. Então, tem colegas, tem alunos que falam assim, Natália, eu trabalho com essa marca e eu tenho resultados excelentes. Por que você vai trocar para usar a mesma que a Natália usa? Não, você vai trabalhar com aquela marca que você se sente seguro e que você entrega bons resultados, certo? Então assim, a gente pode conversar em outros vídeos sobre marcas comerciais, mas esse não é o nosso foco hoje. Então assim, falando aqui dessa marca especificamente, que é o Botox, que é uma das marcas que mais tem estudos científicos sobre, né, comprovações científicas. Quando eu digo estudos, gente, não é estudo da própria marca. Todas as marcas fazem estudos da sua própria marca e aquelas comprovações. Eu digo estudos comparando com outras marcas, com outros produtos, trabalhos longitudinais, né? Então, assim, eu tenho bons resultados, gosto de trabalhar com Botox, mas também já trabalhei e trabalho muitas vezes com outras marcas e tá tudo ok, tá? Então, assim, vou comprar de um fornecedor que eu tenha segurança, que eu conheça, né? Então tem várias maneiras. Tem, por exemplo, o Botox. O Botox, ele não tem revendedor. Então não existe, me passa o número, eu vejo às vezes nos grupos de WhatsApp, me passa o número de um revendedor de Botox. Não existe. Se alguém tiver um número de um revendedor de Botox, você pode saber que, no mínimo, desconfiar que pode ser fria, tá? Porque a Allergan, você só consegue comprar direto da Allergan. Tem pessoas que compram em grupos, mas sempre é uma pessoa que vai comprar da Allergan, certo, pessoal? Aí tem a Dysport, né? Como é que eu faço para comprar da Galderma? Bom, aí também tem uma divisão para dentistas, médicos e tudo mais. A Allergan também tem. Tem alguns outros que tem Botulin, Botulift, etc, que tem revendedores, mas aí você precisa ver se a fonte que está ali indicando aquele fornecedor é seguro, porque senão você pode estar usando algo no seu paciente que não tem Anvisa, que não tenha testes, que não tenha estudos, ou que até seja falsificado, que a gente já viu acontecer isso, inclusive com a Allergan. A gente já viu vários recados assim, mensagens da Allergan no site e tudo mais, que estavam vendendo em grupos, fornecedores, etc. E eles justamente explicaram que eles não têm revendedores, tá? Então, identificar o fornecedor. Ok, Natália, o meu fornecedor é de segurança, eu compro sempre daquela marca, daquele fornecedor, tá tudo certo em relação a isso. Então, número 2, como que eu vou receber esse produto na minha clínica? Eu vou pedir por telefone, eu vou pedir na internet e ele vai chegar na minha clínica. Nós sabemos que, exceto a marca Xeomin, ela precisa estar refrigerada de 2 a 8 graus, sempre, até que eu vá fazer o uso da toxina, ela precisa estar de 2 a 8 graus. Algumas podem ser congeladas, outras não. O Botox é um que pode ser congelado, então ou de 2 a 8 graus ou manter congelado. Ok, como que eu faço para ter segurança disso? Depois que entrou na minha clínica, o controle é meu. Mas até ele chegar em mim, como que eu sei se está sendo mantido naquela temperatura? Então, assim, aqui na clínica, quando chega o produto, as minhas secretárias estão treinadas a isso. Ele precisa chegar naquelas caixinhas de isopor, aquelas caixinhas refrigeradas, que vai ter algum gelo, alguma coisa dentro. Elas fazem isso na presença do entregador. Pode não ser culpa do entregador,
mas eu posso devolver para ele na hora o produto se ele não estiver com a temperatura adequada. Então as meninas fazem isso, elas pegam a caixinha, elas colocam o termômetro dentro da caixinha e medem. Não está de 2 a 8 graus ou menos porque esteja congelado, ela devolve e a gente não vai aceitar aquela mercadoria porque ele pode ter sofrido alguma alteração e aí eu estou pagando por um produto que eu não sei em que condições que ele está chegando na minha clínica. Se ele chega na minha clínica dentro daquela temperatura e ele está lacrado, quer dizer que ele provavelmente se manteve nessa, podia estar até com uma temperatura um pouquinho menor, né? Ele estava com 4 graus quando chegou em mim, mas se ele está lacrado, gente, ele estava talvez com 2 graus ou até congelado antes disso, pode até ter acontecido isso, essa alteração de temperatura, mas ele não consegue modificar, né, se ele está lacrado. Então eu consigo realmente ter certeza de que o meu produto veio em segurança, tá? Então, dica número 1, fornecedor. Dica número 2, como quando você recebe, se ele está em condições. Natália, mas o entregador, o motoboy, sei lá, veio sacudindo. Como é que eu vou saber se ele não veio sacudindo dentro da moto aquele produto? Gente, antes de fazer a diluição, não tem maiores problemas, tá? O pozinho liofilizado, ele não vai sofrer alterações sem a diluição. Então, fica tranquilo, se ele sacudir um pouquinho, não é maiores problemas. Se a caixinha estava virada de ponta cabeça dentro da embalagem, também não é o problema, certo? Acompanhando? Então, próxima dica, recebi, agora eu vou armazenar. Aí o que eu já vi acontecer? Natália, as meninas checaram e tava na temperatura ótima e tudo mais. Aí elas deixam naquela caixinha ali na sua clínica no final de semana, receberam numa sexta-feira, deixa no final de semana, na segunda-feira, porque você não estava mais na clínica, digamos assim. Aí na segunda-feira você chega lá, tá na caixinha, você tem que pegar e colocar na sua geladeira, porque você não explicou para sua secretária o que fazer, ou ela foi desatenta, não prestou atenção, achou que ficando dentro daquela embalagem ia ficar tudo bem, e aí na segunda-feira você vai colocar na sua geladeira. E aí você não checou. Ela checou quando chegou na clínica, mas você não foi lá e viu qual era a temperatura, porque você queria guardar, digamos, a toxina. Provavelmente ela já teve maiores alterações e provavelmente já está mais quente dentro daquela embalagem do que 8 graus. Então, pode não ter acontecido nada, Natália? Pode. Natália, que bobagem isso. Tem estudos, né? A gente sabe que anda por um monte de lugares e aí, quem é que me garante? Bom, gente, tudo que eu conseguir controlar, eu vou controlar. Tá? Então não é porque alguém disse que de repente não muda, porque já tem estudos mostrando que mesmo ficando fora não muda, eu não vou seguir à risca o protocolo que eu aprendi e que diz na própria bula do produto. Tá? Então eu faço a minha parte, a minha consciência tá tranquila que eu faço a minha parte e eu dou as informações para o meu paciente fazer a parte dele. Além disso, realmente a gente não tem como atuar, né? Mas o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer para eu ter melhores resultados e para eu garantir a qualidade do produto que eu estou trabalhando. Então, recebi o produto, ele tem que, se ela mediu e a temperatura está adequada, ele tem que sair dali imediatamente e ir para minha geladeirinha. Dica número 3, né? 3. Dica número 3, colocar uma geladeirinha, um frigobar só para os produtos que você vai trabalhar de harmonização facial, tá, gente? Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que colocam na sua geladeira, é do consultório, mas a geladeira do consultório tem o lanche do pessoal, tem o refrigerante, a água gelada, etc, 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 que você abre 200 vezes ao dia. Então você está sempre mudando a temperatura. Então isso não é legal. Não só pela temperatura, mas também depois de você ter aberto o frasco e feito a diluição, existe um foco de contaminação por ali, né? E aí você abre muitas vezes, as pessoas mexem com comida e outras coisas. Imagina a quantidade de micro-organismos que pode ter dentro daquele frasquinho que você vai usar dentro do período que a bula indica, mas ela pode estar contaminada e você trazer uma intercorrência para o seu paciente por uma bobagem tamanha de não separar os produtos das coisas que você vai usar na rotina, comida, etc. Tá? Então, o armazenamento. A minha dica é que você tenha um frigobar, uma geladeira só para isso e que você também controle a temperatura, né? Então, você precisa controlar. Não, mas a minha geladeirinha, ela tá no máximo, eu sei que tá tudo bem, eu não preciso controlar. Sim, você precisa controlar e tem várias alternativas para isso. Existem, você pode pegar
o próprio termômetro de medir febre, né? E vai lá várias vezes no dia, coloca lá dentro, olha e mede, né? Ou deixa o termômetro lá dentro e você vai lá e olha. Mas existe um termômetro muito mais simples, que são esses termômetros aqui, gente, tem um cabinho, né? Você pega essa partezinha aqui e deixa dentro da geladeira, bem na região aonde vai ficar os seus frascos, né? Ele vai ficar nesse andar, ele vai ficar nesse andar. Coloca ele penduradinho ali do lado. Esse fiozinho aqui sai, essa parte que mede a temperatura fica do lado de fora da geladeira, né? Então você não precisa nem abrir a geladeira, porque se você vai olhar várias vezes ao dia, tirar o termômetro que mede a febre para olhar, você também vai abrir a sua geladeira várias vezes ao dia. Não é para pegar comida, não tem a contaminação, mas vai abrir. E aqui você consegue olhar pelo lado de fora. Então essa partezinha fica pro lado de fora e você consegue identificar várias vezes ao dia. Você pode ter um protocolo que a sua funcionária vai de manhã, depois do almoço e antes de sair, checar a temperatura para ver se está adequado ou se você tem que mexer na sua geladeirinha para manter a temperatura adequada, certo? Existe ainda algo mais sofisticado que eu acho fantástico, que você pode usar para mais de uma geladeira. Então aqui na clínica nós temos mais de uma geladeira para produtos de harmonização e de outras coisas odontológicas, gel de clareamento, etc, que a gente precisa controlar. Então a gente coloca esses medidores aqui dentro da geladeira, então você coloca dentro da geladeira e este aqui pode ficar na sua sala e você tem ali o controle do que está acontecendo na geladeira 1, na geladeira 2 e tem alguns que tem até para mais, né? Então você coloca, ele vai dizer o sensor se você pode programar qual é a temperatura máxima que aquela geladeira pode chegar e aí se ela passar daquela temperatura ele toca um alarme e te diz, olha só, Natália, na geladeira 2, que é que tá as coisas de harmonização, por exemplo, passou daquela temperatura, e você não vai colocar 8, né, que é o máximo, digamos assim, você vai colocar 7. Passou de 7, tá quase no meu limite. Eu vou lá e vou dar uma olhada o que está acontecendo na minha geladeira. De repente, precisa degelar, de repente, ela tá com alguma falha, ou a própria questão da voltagem, né, tá com alguma alteração. Então, 1000 coisas que podem acontecer, você tem algo que facilita muito. Esse aqui é fantástico, gente, para nos ajudar e facilitar a nossa vida. A gente não precisa nem que alguém fique toda hora lá olhando, porque tem um alarme que te avisa se mudar, certo? Então essa é uma dica bem legal sobre o armazenamento da sua toxina, certo? Depois então nós falamos fornecedor, você tem que analisar, você tem que analisar na hora que você recebe o produto, você tem que analisar a forma de armazenar o seu produto, onde você vai armazenar e como controlar a temperatura, que a minha dica é utilizar estes termômetros que nós falamos agora. Próxima etapa. Tá, Natália, eu tô mantendo então o meu produto ali armazenadinho na temperatura adequada, uma geladeira só para isso, tudo certo, funcionando a 1000 maravilhas. Só que agora eu vou usar o produto, ele tava ainda lacradinho e fechadinho, agora eu vou usar. Vou abrir a minha embalagem, vou lá, abro a minha embalagem, vou fazer a diluição da minha toxina, certo? Sobre a diluição, fique ligado aqui que você vai ter mais um vídeo. Nós teremos um vídeo na série Netflix só sobre diluição. Acabar com todos os mitos, com todas as dificuldades, com todas as barreiras e você vai aprender de uma vez por todas como diluir a toxina botulínica, que eu vejo que é uma dúvida que acontece muito. Inclusive, às vezes eu estou fazendo um curso super avançado, de assuntos super avançados, e alguém pergunta assim, tá, mas você me disse que eu faço assim se eu tiver diluído a toxina para 2, e se eu diluir para 1? Como que eu faço? Essa é uma dúvida que não deveria mais acontecer para quem já está trabalhando na harmonização facial. Então, continue nos acompanhando aqui que em breve vai ter um episódio sobre como diluir a toxina e você nunca mais ter dúvidas sobre isso, certo? Então, voltando aqui, em relação à diluição, né? Eu vou diluir, coloquei lá o meu soro ali dentro, fiz a diluição e tudo mais. Agora o meu frasco não está mais estéril. Claro que eu usei uma agulha estéril, que eu trabalhei, eu tive o soro, o líquido, tudo estéril, tudo com controle. Legal, mas não adianta só isso, eu fiz um furo. No momento que eu fiz um furo aqui, eu tenho contaminação. E a bula me diz que eu tenho 3 dias, 72 horas, para trabalhar com essa toxina, tá? Com segurança.
Também a gente sabe que já tem vários estudos mostrando, mas eu guardei a toxina lá por 15 dias, por um mês, e ela teve a mesma eficiência. Gente, nós não estamos falando de eficiência, eficácia do produto, nós estamos falando de contaminação, de riscos. Mesmo seguindo a risca, tudo isso que a gente falou agora, de ter a geladeirinha só para isso, de não ficar abrindo várias vezes ao dia, ainda assim, a bula me diz para trabalhar em 72 horas, vamos trabalhar em 72 horas, né? A gente não vai ter problemas. Então, fiz a minha diluição. Depois de fazer a minha diluição, todo mundo sabe que eu não posso sacudir o meu frasco, que eu não devo derrubar ele, que eu tenho que ter mais cuidado, eu vou carregar ele com todo amor e carinho, né? Então, eu fiz a diluição, eu também preciso saber, eu vejo que às vezes as pessoas se atrapalham um pouco, coloca dentro do frasquinho, não sabe direito qual frasco que eu já misturei, que eu não misturei. Tem gente que já abriu um frasco, abriu o lacre para aproveitar aquele restinho e abriu o lacre, na verdade, de uma toxina que não estava diluída ainda, porque se misturou, se atrapalhou. Então você pode dividir dentro da sua geladeira, essa é uma dica bem legal, o que você já manipulou e o que você não manipulou, tá? Então assim, eu abri, Natália, essa caixinha, eu diluí, só que daí aquilo que sobrou não é suficiente para o próximo paciente que eu vou atender, eu vou ter que abrir uma nova ampola. Aí eu abro uma nova ampola, eu fico com várias ampolas abertas dentro da geladeira. Às vezes pode acontecer, tá? Você pode anotar na própria caixa, né? Eu preparei dia tal, né? Sei lá, nesse dia eu fiz a diluição. Pronto, porque daí eu sei que aquele frasco foi diluído no dia tal. E aí, quando eu chego no final do frasco, eu vou tirar o lacre, né? Pra não acontecer também disso, né? A pessoa abriu, que eu quis dizer que assim, a pessoa pegou, abriu o frasco, mas daí ela viu que aquele outro foi suficiente e ficou aquele frasco com o lacre sem ter diluído. E ela achou que tava no finzinho, abriu o lacre, enfiou a agulha lá, perdeu o frasco inteiro de toxina, porque ele não tinha nem sido diluído ainda, né? Então, assim, não abra a caixinha se você não for diluir também naquela hora, porque pode acontecer isso com você também. Então, e deixa separadinho, de um lado, os frascos novinhos, fechados, lacrados, que não foram diluídos ainda, de outro lado, 2 frascos, digamos, que você tenha diluído, e coloca na caixinha anotado a data da diluição, que você não vai ter problemas, tá? Fez a diluição? Sim. Depois de diluir, eu preciso ter cuidado de carregar ele com todo amor e carinho, para que não vá romper essa proteína, tá? Ótimo. Fiz a diluição, certo? Já diluí. Eu tive todos esses cuidados, vou levar para minha sala de atendimento. Tem pessoas, gente, que gostam de pegar já na seringa a quantidade que vão usar e levam. Eu gosto de fazer assim, né? Eu tenho aqui no meu escritório uma geladeirinha com isso, eu faço a diluição, tudo isso eu faço aqui no meu escritório, eu preparo toda a minha sala para isso. E eu coloco esse produto ali dentro, aspiro o que eu vou usar no meu paciente e guardo de novo na geladeira. Então eu não fico andando com o meu frasco de toxina, eu diminuo os meus riscos, tá? Mas, se você quer levar para dentro da sala, Natália, eu não sei direito quanto que eu vou precisar, eu vou pegando durante o atendimento, como que eu faço? Então é legal você ter um cooler com gelo para manter a temperatura adequada durante esse processo, então, que você está usando a toxina, e deixa ele bem apoiadinho, né, para que não tenha o risco de ele ficar caindo, girando, rolando e tudo mais, e depois você coloca o frasco de volta na geladeira, né? Também cuidado no final da consulta, às vezes você vai fazer a finalização da face do paciente, fica conversando com o paciente, aquilo tá parado ali, aquele gelo já derreteu, então eu geralmente, quando acontece de eu levar o frasco para dentro da sala, eu sempre digo pro paciente, já vem encerrar aqui o seu procedimento e eu levo o frasco de volta para a geladeira, tá? Então, dica bem importante de cuidados pós-diluição, certo? E aí, gente, muito importante também, pra gente finalizar toda essa parte de cuidados com a toxina, né, é eu anotar aqui no frasco. Eu já falei sobre isso no Insta, tem até um destaque dos stories que eu deixei pra vocês, que tem muita gente que não faz isso. Então aqui, tô falando do Botox, tá? Mas nas outras marcas vocês precisam conferir se realmente tem isso, senão vocês anotam, né? Com certeza tem aqui o lote, a data de fabricação e a data de validade, tá? E aí tem, no do Botox, ele tem uma partezinha que você pode, um lacre, que você pode retirar, né? Uma etiquetinha que você pode colar. Então você tira as 2 etiquetas. Então, quando eu usei, digamos assim, tá? Eu usei só para vou usar para 2 pacientes. Então, eu usei para um paciente, eu pego essa etiquetinha e colo
lá na ficha do meu paciente. Por quê? Eu tenho todas as informações, gente. Não adianta eu dizer que eu fiz toxina, aí não deu um problema. O paciente volta depois de um mês, já passou o efeito, ou ele teve qualquer problema. Eu tenho ali registrado todas as informações do produto que ele utilizou, tá? Vem 2, porque geralmente a gente usa em torno de 2 pacientes, de 1 a 2 pacientes, dependendo do protocolo que a gente vai fazer, né? E aí ele já aparece aqui, ó, usado. Quando você tira essa etiqueta, aparece ali usado. Então já te ajuda também nesse controle daquele que você já mexeu e o que você ainda não mexeu, certo? E aí você coloca ali, né, e passa todas essas informações para o paciente, além de gerar valor para o paciente de você, porque você vai estar mostrando para ele que você tem todos esses protocolos, todos esses cuidados, né, de termo informativo, de consentimento e tudo mais, dicas de pós-operatório, os cuidados que o paciente vai tomar e tudo mais. Podemos também fazer um vídeo sobre isso, se vocês acharem legal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se vocês acharam legal, gostaram, compartilhem com os amigos de vocês esse vídeo. Deixem um comentário aqui embaixo sobre o que vocês acharam, sobre as dúvidas, que a gente pode gravar mais vídeos sobre isso também. Se você gostou, deixe um like e compartilhem com seus amigos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo, próximo episódio do Netflix.